Deuteronômio capítulo 4. Aqui, Moisés ele começa então a exortar o povo. E aí é que comprova toda aquela tese que eu já defendi aqui, defendi de forma reflexiva, obviamente, nas reflexões anteriores aqui deste livro, quer dizer o seguinte: olha, você está sendo relembrado de tudo isso. Quando nós adentramos o capítulo 4, mais especificamente a partir do versículo 9, você vai ver o seguinte escrito na Bíblia aqui, na versão que estou utilizando, né? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Então havia exatamente o que foi dito nas primeiras reflexões deste livro. A necessidade da repetição era para que isso ficasse guardado dentro do coração do povo, para que isso depois pudesse ser propagado para os filhos, para os netos, para os bisnetos, etc, etc, etc. E para que isso também chegasse para nós até hoje, e que quando nós olhamos de forma bem sintética, assim, bem resumida, nós vamos ver um povo que por muitas vezes, por sua rebeldia, por sua inclinação carnal ao pecado, virou as costas para Deus, e Deus obviamente exerceu o seu juízo, mas também e de forma muito superior exerceu sua graça e misericórdia. E isso nos vai levar a pensar justamente o que eu tenho falado ao longo de várias reflexões, e peço desculpas se isso soar repetitivo, mas a verdade é que todos nós somos exatamente o que Israel era. Nós somos pessoas comuns que vivemos com Deus, que falhamos e que em nossos atos de rebeldia, nos nossos pecados, nós viramos as nossas costas para Deus, e quando nos arrependemos, o Senhor exerce a misericórdia dele para com as nossas vidas, e o fato dele mostrar que este povo também estava sujeito a tudo isso que nós estamos falando, nos dá uma profunda reflexão que estas coisas não devem se apartar do nosso coração, e que da mesma forma que nós enxergamos a misericórdia, a graça de Deus, nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, que são os nossos netos. Para quem já tem neto, já é uma árdua missão. Eu não tenho neto, mas um dia terei, e eu sei que é assim que vai ter que ser. Então, o ato da misericórdia de Deus e o ato de Moisés relembrar tudo, não se trata de, como algumas pessoas já ouvi falando, inclusive na internet, né? Ah, mas aí Moisés ficava sempre jogando na cara do povo. Não se trata de jogar na cara. Se trata de tratar dentro do nosso coração algo que deve estar guardado, que são estas verdades. E explico. O povo tem memória curta. Nós temos a memória curta. E é por isso também que a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é um exercício que temos que fazer constantemente. Nós temos que ler a Bíblia e ouvir a palavra todo santo dia, porque nós nos esquecemos das coisas muito rapidamente. E também no capítulo 4 nós vamos ver também sim um contexto um pouco histórico, porque se relembra aquele cenário da cidade de refúgio. Nós já discutimos isso em uma reflexão, que já era uma questão, que já era uma doutrina diferente. Olha, se o homicida cometer um homicídio que não tinha intenção, ele vai ficar na cidade de refúgio até a hora que o sacerdote morrer, ele não pode sair do arraial. Tinha toda aquela história que já tratamos também. Ou seja, aqui nós estamos já no fim do primeiro discurso, e aí nós vamos começar, no término do capítulo 4, já começa o segundo discurso de Moisés, abordando justamente a história da legislação que foi tratada nesse período em que ele estava vivo com a história do povo de Israel. Então ele começa a relembrar a partir dessas 3 cidades de refúgio, que era uma questão de legislação, coisa que também já falei em outras reflexões, que a sociedade, conforme ia crescendo e evoluindo, surgiam novas necessidades, novas circunstâncias, e Deus nunca foi passivo em nada disso. Deus ele dizia exatamente o que o povo tinha que fazer. Então, esse capítulo 4 ele é maravilhoso por quê? Porque ele nos faz pensar. Eu não posso deixar estas coisas fugir do meu coração. E inclusive aquilo que Deus havia determinado como legislação, que é o início do segundo discurso, e que nós avançamos então para a próxima reflexão, tratando um pouquinho mais do que foi tratado a partir desse momento da história da legislação do povo de Israel.